O silêncio antes do salto. A verdade sobre quem você está se tornando. Nos últimos tempos, talvez você tenha percebido algo diferente em si mesmo. Uma sensação estranha, quase elétrica, mas ao mesmo tempo silenciosa. Reações que já não seguem o mesmo padrão automático de antes. Coisas que costumavam te tirar do sério, hoje apenas passam por você como nuvens. Decisões que antes exigiam horas de angústia e listas de prós e contras, agora surgem inteiras, límpidas, sem a antiga necessidade de explicação ou validação externa. Existe um tipo de desapego que chega antes do esperado. Não é frieza, não é apatia, é um desinteresse que não vem acompanhado de conflito, culpa ou drama. Você olha para conversas que costumava ter, para brigas em que costumava entrar, para lugares que costumava frequentar, e sente apenas um silêncio interno, uma voz calma dizendo que certas coisas simplesmente já não fazem mais sentido. Se você está sentindo isso agora, pare tudo e preste atenção. Para a mente condicionada, isso pode parecer confuso, até preocupante. A mente adora o drama, porque o drama confirma a identidade dela. Quando o drama cessa, a mente entra em pânico. Será que estou ficando indiferente? Será que estou deprimido? Como se algo tivesse saindo do lugar ou quebrando. Mas eu preciso te dizer o que a maioria não diz. O que você está vivendo não é perda de rumo, e muito menos falta de vontade de viver. É a sua consciência se reorganizando em um nível fundamental. O mito da mudança externa. A maioria das pessoas acredita que a mudança começa do lado de fora. Esperam um novo evento mágico, uma demissão, um divórcio, uma loteria, uma viagem, uma decisão drástica que sacuda o tabuleiro, uma ruptura visível e barulhenta. Mas as transformações mais profundas, aquelas que alteram a linha do tempo do seu destino, nunca começam com barulho. Elas começam no invisível. Elas começam quando a sua energia vital para de sustentar o que já não combina com quem você está se tornando. É como cortar a eletricidade de um cômodo da casa onde você não entra mais. A luz apaga, o interesse morre, e quando isso acontece, a mente biológica tenta reagir violentamente. Ela quer entender rápido, ela quer categorizar, ela quer controlar o processo. Ela quer dar nome a tudo para se sentir segura novamente. Presta atenção nisso porque é a chave do seu momento atual. O impulso de controlar não nasce da clareza, ele nasce do medo puro de perder uma identidade conhecida. O ego prefere ser alguém infeliz, mas conhecido, do que ninguém no desconhecido. Desde cedo, fomos treinados na escola e na vida que pensar mais, prever mais, analisar mais e ajustar mais é sinal de inteligência e maturidade. Mas tanto a psicologia avançada quanto a física quântica mostram exatamente o contrário. Sistemas excessivamente controlados perdem fluidez, eles se estagnam, a entropia aumenta. Na mente humana, acontece o mesmo. Quanto mais você tenta sustentar o antigo eu, aquele personagem que agradava a todos, que se justificava, que pedia desculpas por existir, mais a sua realidade atual começa a travar. As portas se fecham, os projetos emperram, o cansaço triplica. E isso não é punição do universo, é coerência vibracional. O gap da realidade, onde a maioria desiste. Quando a consciência muda, o campo de possibilidades também muda instantaneamente. Mas a matéria é densa. A realidade física, 3D, precisa de tempo para acompanhar a velocidade da sua consciência. Existe um delay, um atraso, como a luz de uma estrela que já morreu, mas cujo brilho ainda viaja pelo espaço, você ainda está vendo os restos da sua antiga vibração ao seu redor. Esse atraso cria um desconforto profundo, porque por dentro você já é outra pessoa, mas por fora o emprego é o mesmo, a conta bancária é a mesma, as cobranças são as mesmas, tudo parece igual, mas sente-se errado. E aqui surge o erro mais comum,
onde 90% das pessoas falham no processo de despertar. A pessoa acha que regrediu, acha que está estagnada, acha que perdeu a conexão ou que algo deu errado. Eu me mudei tanto por dentro porque nada acontece fora. Mas na verdade, ela apenas saiu da frequência antiga antes da nova se estabilizar materialmente. Você está no vão entre duas estações de rádio. A antiga é só chiado, mas a nova ainda não sintonizou perfeitamente. Guarda isso porque é importante. Nem todo vazio é ausência. Alguns vazios são espaço fértil. O útero é um vazio antes de gerar vida. O silêncio é um vazio antes da música. A identidade não desaparece de uma vez. Ela perde força aos poucos, como uma bateria descarregando. O que antes era certeza absoluta vira apenas um hábito mecânico. O que antes era desejo ardente vira obrigação pesada. E o que antes era medo paralisante vira apenas um ruído de fundo, irrelevante. Nesse ponto, a mente viciada em definições pergunta: e se eu não sou mais isso? E se eu não sou mais aquele cargo, aquele marido, aquela filha prestativa? Então quem diabos eu sou? O pânico da não-identidade. Mas essa pergunta vem cedo demais. A consciência não se expande oferecendo respostas imediatas num formulário preenchido. Ela se expande por subtração, não por adição. O peso do sobrevivente. Existe um você que aprendeu a sobreviver, que aprendeu a ler o ambiente para não ser rejeitado, que aprendeu a se antecipar aos problemas para não ser pego de surpresa, a controlar cada variável, a se corrigir o tempo todo para caber na caixa dos outros. Esse você foi necessário, honre-o, ele te trouxe vivo até aqui, ele foi seu escudo, mas agora ele se tornou uma armadura muito pesada para o próximo nível de percepção. O que serviu para te proteger na guerra, agora te impede de nadar no oceano, e é por isso que tudo começa a desacelerar na sua vida. Não por bloqueio, mas por recalibração. O universo está te obrigando a parar, porque você não pode levar essa bagagem pesada para onde você está indo. A física já demonstrou que o tempo não é linear como parece. Passado, presente e futuro se influenciam mutuamente em um campo unificado. Na mente, isso é ainda mais claro e brutal. Você raramente sofre pelo que está acontecendo agora. Você sofre pela memória, passado, interpretando e projetando catástrofes no futuro. Quando a consciência se expande, essa linha temporal começa a se desfazer. Você começa a ter lampejos de presença absoluta. Você passa a experimentar o agora sem a necessidade constante de justificá-lo ou torná-lo produtivo. E isso cria uma sensação estranha, uma paz que vem junto com uma incerteza gigantesca. A mente grita: como você pode estar calmo se não sabe como vai pagar a conta mês que vem? Mas o ser sente: está tudo bem, eu confio. Essa incerteza não é ameaça, é liberdade cognitiva. É o espaço onde um milagre pode entrar porque você parou de preencher cada segundo com preocupação. A arte da não interferência, o efeito observador. A realidade externa é lenta, ela é um espelho com delay. Ela responde depois. Pensamentos mudam em milissegundos, consciência muda num estalo, mas estruturas físicas, carreira, corpo, relacionamentos precisam de tempo para se reorganizar molecularmente e socialmente. O erro fatal é forçar esse tempo, é puxar a planta da terra para ver se a raiz cresceu. Quando você tenta acelerar o processo externo por ansiedade, você volta a operar no medo. E ao operar no medo, você reativa a frequência antiga, você interfere com padrões antigos num sistema novo, e interferência excessiva distorce resultados. Na física quântica, isso é chamado de efeito observador. Observar demais altera o comportamento do sistema. Se você vigia a sua vida com ansiedade, você colapsa a função de onda na escassez. Na mente humana também. Às vezes, a ação mais inteligente, mais estratégica e mais poderosa é não reforçar o que já está se dissolvendo, é tirar a mão, é deixar o castelo de cartas velho cair sem tentar segurá-lo. Isso não é desistir,
Isso não é passividade, é precisão cirúrgica. Soltar não é abandonar a vida, é parar de gastar energia vital sustentando uma versão de si mesmo que já cumpriu o papel dela. É parar de alimentar o zumbi do seu passado. Quando a mente começa a silenciar e você para de lutar contra a correnteza, algo mais profundo, uma inteligência maior assume a condução. Talvez você não precise de mais respostas lógicas agora. Talvez você não precise de mais um curso, mais um livro, mais um conselho. Talvez você só precise de espaço. A consciência não pede esforço braçal, ela pede alinhamento vibracional. E quando esse alinhamento acontece, quando o que você sente, pensa e faz se tornam uma única nota musical pura, a realidade não tem como resistir. Ela se reorganiza, não por luta, mas por ressonância, de forma simples, direta, muitas vezes sem espetáculo, mas com uma eficácia assustadora. As pessoas certas aparecem, as soluções surgem no banho, o dinheiro entra por vias inesperadas. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você sente que está nesse vão, nesse espaço entre quem você era e quem você ainda não conheceu? Se esse texto trouxe clareza para o caos que você estava sentindo, ou apenas um alívio por saber que não está enlouquecendo, deixe seu like agora. Não por vaidade, mas porque o algoritmo precisa entender que esse tipo de mensagem profunda é relevante. Isso ajuda essa frequência a chegar a outras pessoas que estão, neste exato momento, achando que estão perdidas, quando na verdade estão apenas despertando. Inscreva-se no canal se você quer parar de viver no automático e começar a viver com intenção. Aqui nós não falamos de fórmulas mágicas de sucesso, falamos de percepção real, de mecânica da realidade. E eu tenho um desafio para você. Se você chegou até aqui, é porque a sua frequência já mudou. Comenta aqui embaixo uma frase, como um decreto para o seu subconsciente. Eu aceito o meu novo eu. Porque quando o observador muda, quando você para de contar a velha história, o mundo não tem escolha. Ele tem que mudar também. A expansão além do horizonte. Como a consciência redefine o tempo. Agora que você aceitou o silêncio interno e começou a soltar o peso do antigo eu, algo mais sutil começa a emergir. Uma percepção expandida, como se o véu entre o visível e o invisível estivesse se afinando. Você nota sincronicidades que antes passavam despercebidas. Um livro cai aberto na página certa, uma conversa aleatória responde a uma dúvida interna, ou um sonho revela soluções que a mente lógica nunca alcançaria. Isso não é coincidência. É o campo quântico respondendo à sua nova frequência. Mas cuidado, a mente ainda tenta minimizar isso. É só imaginação, ela diz. Pare de delirar, porque admitir que o universo é responsivo ameaça o controle que ela tanto preza. No entanto, a física quântica já comprovou que partículas subatômicas se comportam de forma diferente quando observadas, e sua consciência é o observador definitivo. Quando você eleva sua vibração, o campo de probabilidade se reorganiza, atraindo eventos que ecoam sua essência interna. Se você está experimentando esses sinais, pare e reflita. Eles não são aleatórios. São confirmações de que sua transformação está ganhando momentum. A consciência não opera em linhas retas. Ela pulsa em ondas, expandindo e contraindo para testar sua resiliência. E aqui vai um gancho crucial. Quanto mais você ignora esses sinais por ceticismo, mais o processo atrasa. Mas se você os abraça, o fluxo acelera de forma exponencial. O paradoxo da aceleração interna. Muitos pensam que despertar significa calmaria eterna, uma vida sem turbulências. Mas a verdade é mais nuançada. À medida que sua consciência se expande, você pode sentir uma aceleração interna,
Ideias fluindo como um rio caudaloso, intuições chegando em rajadas, energia vital pulsando com intensidade renovada. No entanto, isso contrasta com o mundo externo, que ainda parece lento e previsível. Por quê? Porque a mudança quântica opera em múltiplas dimensões. Psicologicamente, é como reescrever o software do seu cérebro. Padrões neurais antigos se dissolvem, liberando espaço para conexões sinápticas mais eficientes. Você para de reagir por trauma e começa a responder por escolha. Mas a mente, acostumada ao modo sobrevivência, interpreta essa aceleração como ansiedade. Por que estou tão inquieto? Será que algo ruim vai acontecer? Não. Essa inquietude é o combustível da criação. É a entropia criativa em ação, onde o caos precede a ordem superior. Na física, sistemas complexos evoluem através de bifurcações, pontos de escolha onde o antigo colapsa e o novo emerge. Na sua vida, isso se manifesta como impulsos para mudar rotinas, explorar novos caminhos ou questionar crenças arraigadas. Preste atenção nisso, porque é o pivô da sua jornada. Resistir à aceleração reforça a estagnação. Abraçá-la abre portais. Imagine sua consciência como um campo magnético. Quanto mais alinhado, mais atrai elementos compatíveis. O ego quer desacelerar para manter o status quo, mas o ser sabe que a velocidade é aliada da evolução. A ponte entre mundos, onde o medo se dissolve. Entre o antigo e o novo, surge uma ponte invisível, um limiar onde o medo perde o domínio. Você começa a notar que preocupações que antes consumiam noites inteiras, agora evaporam em minutos. Relacionamentos tóxicos se desfazem sem drama, oportunidades surgem de fontes inesperadas, e o corpo responde com vitalidade renovada. Mas por que isso acontece só agora? Porque o gap que mencionamos antes está se fechando. A realidade 3D, com sua densidade material, finalmente começa a sincronizar com sua vibração elevada. Psicologicamente, é o fim do looping mental. Você para de reviver traumas passados como se fossem reais, quebrando o ciclo de projeção futura. Quanticamente, é o colapso da função de onda, em favor de realidades preferenciais. Você escolhe, consciente ou não, qual versão da vida manifestar. E aqui reside o erro que faz muitos recuarem, confundir o desconforto residual com fracasso. Ainda sinto dúvida, então nada mudou. Errado. Dúvida é resíduo da mente velha se dissolvendo. Como um músculo se recuperando após treino, a consciência precisa de tempo para integrar. Guarda isso. O medo não é inimigo, é um professor que perde relevância à medida que você avança. Nesse limiar, a identidade se fluidifica. Você não é mais definido por rótulos sociais. O profissional ambicioso, o parceiro dedicado, o amigo sempre disponível. Em vez disso, emerge um eu autêntico, livre de máscaras. Isso assusta? Sim, para o ego, mas liberta o espírito. A física nos ensina que o vácuo quântico não é vazio, é cheio de potencial infinito. Sua mente agora acessa esse potencial. O fluxo da abundância vibracional. Agora imagine carregar uma mochila cheia de pedras desnecessárias por anos. Ao soltá-la, você não perde nada, ganha liberdade para correr. Assim é com a consciência expandida. O sobrevivente dá lugar ao Criador. Você para de sobreviver e começa a prosperar, porque a energia antes gasta em defesa agora flui para manifestação. Mas como isso se traduz na prática? Psicologicamente, você desenvolve resiliência emocional. Choques externos viram lições, não crises. Quanticamente, sua frequência atrai abundância, não por esforço forçado, mas por ressonância natural. O universo não premia a luta, premia alinhamento. Portas se abrem porque você parou de bater nelas com desespero. A mente questiona, e se eu errar o timing? Mas o timing perfeito surge da não interferência.
Como na mecânica quântica, onde partículas entrelaçadas se influenciam instantaneamente, sua consciência entrelaça com o todo. Confie, o que é seu chega sem atraso. Se você sente essa expansão pulsando, faça uma pausa, respire. Você não está sozinho nisso. Milhares passam pelo mesmo, silenciosamente. Se esse conteúdo está ressoando com sua jornada, dê like agora. Isso não é só um gesto, é um sinal para o algoritmo espalhar essa verdade profunda, alcançando quem precisa ouvir que a transformação é real e acessível. Inscreva-se se quer mergulhar mais fundo na mecânica da consciência e da realidade. Aqui, desvendamos os códigos que transformam vidas, sem ilusões superficiais. E o desafio de hoje? Comente abaixo. Eu abraço a minha expansão, porque ao declarar isso, você colapsa a realidade na direção do seu potencial ilimitado. O observador evolui e o mundo segue. O despertar coletivo, sua vibração como catalisador. Com a expansão individual ancorada, surge um fenômeno maior, o despertar coletivo. Você nota que pessoas ao seu redor começam a mudar, amigos questionam suas vidas, familiares buscam mais profundidade, até estranhos ecoam suas novas visões. Isso não é acaso. Sua vibração elevada atua como um catalisador, elevando o campo energético compartilhado. Psicologicamente, é o efeito de contágio emocional. Neurônios espelho ativam empatia e inspiração. Quanticamente, é o entrelaçamento. Consciências conectadas se influenciam mutuamente, criando ondas de mudança. Mas a mente egóica resiste. Porque eu não sou especial. Errado. Todo ser desperto é um nó na rede cósmica, amplificando a luz. Preste atenção. Ignorar esse papel reforça isolamento, abraçá-lo multiplica impacto. Como em sistemas complexos da física, um pequeno input pode gerar transformações massivas, o efeito borboleta aplicado à consciência. A ilusão da separação, onde tudo se conecta. A maioria vive na ilusão da separação, eu versus o mundo. Mas no despertar, isso se dissolve. Você percebe que pensamentos coletivos moldam realidades compartilhadas. Guerras, economias, tendências sociais são manifestações de vibrações dominantes. Sua mudança interna contribui para o todo. Por que o desconforto? Porque transitar da separação para a unidade expõe chaves coletivas, medos ancestrais, padrões culturais opressivos. A mente grita, é demais para mim. Mas o ser sabe que curar o individual cura o coletivo. Guarda isso, a conexão não é ônus, é poder. Na quântica, partículas distantes respondem como uma. Sua paz interna irradia a paz externa. O poder da intenção coletiva. Aqui o você solitário vira nós unificado. Intenções alinhadas criam realidades elevadas, comunidades florescem, inovações surgem, harmonia prevalece. Psicologicamente é o fim do narcisismo espiritual. Quanticamente é superposição de estados, múltiplas. O poder da intenção coletiva. Aqui, o você solitário vira nós unificado. Intenções alinhadas criam realidades elevadas. Comunidades florescem, inovações surgem, harmonia prevalece. Psicologicamente, é o fim do narcisismo espiritual. Quanticamente, é superposição de estados, múltiplas possibilidades colapsando em bem maior. O erro comum é isolar-se no despertar. Mas isolamento atrasa, conexão acelera. Honre sua jornada, mas estenda a mão. A mente pergunta, como contribuir sem me esgotar? Resposta, pela autenticidade. Seja o exemplo vivo, a vibração faz o trabalho. Se você sente o chamado coletivo, reflita, sua transformação é semente para o mundo. Dê like se isso ecoa a sua visão de um futuro conectado. Ajude o algoritmo a espalhar essa mensagem de unidade.
Inscreva-se para conteúdos que unem ciência, espírito e ação prática. Aqui, construímos o amanhã consciente. Desafio. Comente: eu sou parte do todo. Porque ao afirmar, você ativa o entrelaçamento, mudando não só sua vida, mas o tecido da realidade. A integração final. Vivendo a nova realidade. Com o coletivo em mente, chega a integração, onde o interno e externo se fundem em harmonia. Você acorda com propósito inerente, age com fluidez, atrai abundância sem esforço. Coisas que pareciam impossíveis se materializam: saúde, prosperidade, conexões autênticas. Psicologicamente, é a maestria emocional, equilíbrio entre mente e coração. Quanticamente, é ressonância plena, sua frequência atrai o espelho perfeito. Mas por que nem todos chegam aqui? Porque param no meio, no medo, na dúvida. Você, ao persistir, colhe os frutos. O ciclo da eternidade, fechando o loop. A jornada não acaba, evolui em espirão. Cada ciclo aprofunda a sabedoria, dissolve mais ilusões. A mente aceita o fluxo, o ser celebra o eterno agora. Preste atenção, isso não é fim, mas renascimento contínuo. Como na física, energia se transforma, nunca se perde. A liberdade absoluta. Aqui, o eu transcende limitações. Você vive livre, criativo, conectado. O universo conspira a seu favor porque você é o universo. Se você chegou até aqui, parabéns! Sua consciência integrou o essencial. Dê like para celebrar essa integração. Faça o algoritmo priorizar conteúdos transformadores. Inscreva-se para guias avançados de vida consciente. Aqui, elevamos juntos. Desafio final. Comente: eu vivo a minha verdade. Porque nessa declaração, o ciclo se completa e o novo começa. O observador se torna criador e a realidade, infinita.